Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam com saúde, todo mundo bem, animado para as aulas. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática. A aula de hoje é a continuação do nosso conteúdo do Excel, que a gente começou a conhecer algumas aulas atrás e a gente está finalizando agora, certo? A gente viu que o Excel é um programa do pacote Office de planilhas que a gente utiliza para inserir dados, analisar dados e fazer contas automaticamente, certo? Ele é um programa de tela gradeada, ou seja, dividido em colunas e linhas. Colunas que são identificadas por letras A, B, C, D, E, F e assim por diante, e linhas que são identificadas numericamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante também. E que a junção dessas colunas com as linhas formam pequenos retângulos que a gente vai chamar de célula. Bom, a célula são os espaços, os retângulos onde a gente insere os dados. E é nessas células que a gente insere os dados para poder fazer os cálculos automaticamente. Cada célula possui um endereço, que é a junção da letra da coluna onde ela se localiza com a linha, ou seja, uma célula que é localizada na coluna B, na linha 4, é a célula B4, certo? Isso serve para a gente identificar mais facilmente onde está o dado que a gente necessita encontrar e também na hora da criação das fórmulas. Lembra que a gente falou que as contas são feitas de maneira automática? Bom, para isso acontecer, a gente precisa criar fórmulas, que são comandos que a gente insere no nosso programa para que ele entenda o que a gente precisa fazer. E é isso que a gente vai aprender hoje. Lá na nossa folhinha, a gente tem a imagem do Excel lá, com dados, aberta na nossa primeira folhinha. E embaixo a gente tem um texto. Vamos ler o texto? Sobre as fórmulas. As fórmulas são recursos oferecidos pelo Excel que podemos utilizar para fazer os cálculos automaticamente. Nas fórmulas que utilizamos para fazer os cálculos, inserimos o endereço das células que serão utilizadas. Por isso, é necessário a gente saber que cada célula tem seu endereço. Para montar uma fórmula, iniciamos ela com o símbolo de igual. Quando você inicia uma fórmula com o símbolo de igual, o computador entende que daí para frente vem uma continha, certo? Em seguida, o endereço das células e operação matemática. Operação matemática que pode ser divisão, multiplicação, soma ou subtração. Lembrando que no nosso computador pode ser que a gente encontre o sinal de multiplicação e de divisão como asterisco e barra. Então, vamos lá. Para montar uma fórmula, iniciamos com o símbolo de igual, mais o endereço das células e a operação matemática. Ok. Aí a gente tem um exemplo de uma célula, de uma fórmula que é igual B3 mais B4 mais B5 mais B6. O que quer dizer que o nosso computador precisa somar os valores que estão dentro das células B3, B4, B5 e B6. Então, vamos lá. Vamos encontrar os valores que estão nas células B3, B4, B5 e B6 lá no nosso Excel, que está aberto na folhinha? Bom, na célula B3, vamos lá localizar comigo. Temos o valor 30. Na célula B4, temos o valor 40. Na célula B5, temos o número 50. E na célula B6, temos o número 60. Então, nesse caso, o nosso computador, nosso Excel, ia entender que a gente está querendo somar 30, 40, 50 e 60. Você sabe me dizer qual é o valor total que essa fórmula vai encontrar? Vamos lá.
o valor total. Se você ainda não conseguiu calcular de cabeça, dá um pause, faz a continha que eu vou falar o resultado agora. O valor total que essa fórmula encontraria era 180. 60 mais 50, 110. 110 mais 40, 150. 150 mais 30 dá 180. Essa é a conta que o nosso computador vai fazer. E se eu quisesse diminuir, subtrair esses valores? Era só eu trocar o mais pelo menos. Se eu quisesse multiplicar, a mesma coisa, só eu trocar o sinal matemático. Se eu quisesse botar outro valor, se eu quisesse incluir a célula B7, era só eu acrescentar ela no final. B6 mais B7, ok? Então, na segunda folhinha da nossa explicação dessa semana, a gente tem uma tabela. E você vai responder, vai olhar, né, a tela do Excel que tem nessa tabela, quais células estão preenchidas. E aí você vai anotar o endereço das células que estão preenchidas. E vai dizer, é a célula C7, é a célula D9. Qual é o endereço de todas as células que estão preenchidas? E no número 2, como seria a fórmula para somar os valores da tabela? Então, você vai somar, vai criar uma fórmula para somar todas essas células que estão preenchidas. Lembrando daquele exemplo que a gente tem lá na primeira folhinha. Então, pode e deve usar ele como modelo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem a gente se vê de novo. Um grande beijo!